Dia. Muito bom dia a todos. É um prazer poder estar aqui com vocês de novo, né? Às terças-feiras, estamos tendo lives, sempre abordando um tema diferente, escolhido por vocês. E hoje nós vamos falar qual é a relação que existe entre as nossas emoções e o nosso estômago, já que, segundo a psicossomática, né, as nossas emoções, ou melhor, o nosso corpo físico, ele sempre reage às nossas emoções, e com o nosso estômago não é diferente. Então, hoje a gente vai abordar um pouquinho sobre esse assunto, tá bom? Bom, vamos lá. Oi, Rayane, bom dia, tudo bom? O nosso papo de hoje, então, vai falar sobre isso, né? As nossas emoções e o nosso estômago. Qual que é a relação que existe entre o nosso sistema digestivo e o nosso emocional? Você sabe aqueles dias que você está, assim, muito irritado, ou irritado, né? De mau humor, e aí você tenta encontrar um motivo e percebe que, na verdade, você só está com fome mesmo, né? Você não comeu, você só está com fome. Bom dia, Carla, muito bom dia. Ou então, vamos dizer que você está assim muito apreensivo, está nervoso, né, com algum compromisso e acaba te dando uma dor de barriga. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu isso comigo, gente. Por exemplo, bem no iniciozinho, me dava uma cólica, uma vontade de ir no banheiro, todas as vezes que eu ficava nervosa quando eu ia começar algo diferente, tipo uma live, né? Uma live, porque eu não estava acostumada. Então, mexia com o meu sistema digestivo, né? Bom, e o que que isso tem a ver, né? Com esses dois exemplos, você já conseguiu perceber que as nossas emoções, elas realmente estão relacionadas com o funcionamento do nosso sistema digestivo. E não é só com ele, né? Mas com o nosso corpo todo. E existe muito mais em comum entre o nosso sistema digestivo e o nosso cérebro, mais do que você possa imaginar. A nossa saúde gastrointestinal e ela pode ser prejudicada por diversos motivos, né? São vários os motivos. Pode ser pela intolerância alimentar também, pela má alimentação, né? Pessoas que não se alimentam bem, vai prejudicar. Mas lembrando que o nosso emocional e o estresse excessivo também podem ser responsáveis por esses problemas, né, do nosso trato gastrointestinal. Então, eu vou considerar aqui hoje com vocês algumas informações que existem entre a ligação entre o nosso cérebro, as nossas emoções e o nosso sistema digestivo. O nosso sistema digestivo, né, antes de eu explicar, né, sobre essa relação, eu vou esclarecer aqui o que é o sistema digestivo e quais os órgãos que fazem parte desse sistema. O nosso sistema digestivo, ele se estende desde a nossa boca até o nosso ânus, sabe? E o nosso sistema, ele é responsável por receber o alimento, né, por meio da boca, absorve os nutrientes pelos outros órgãos, até que ele elimina uma parte desse alimento pela corrente sanguínea e o restante é eliminado, né, o que não foi digerido ali pelo sistema, ele é eliminado através das fezes. E o nosso trato digestivo, ele é composto por, como eu falei, boca, garganta, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, o reto e o ânus. Além disso, né, desses órgãos, também tem outros que estão relacionados, que é o pâncreas, o fígado e a vesícula biliar. Então, como que as nossas emoções elas vão ocasionar problemas nesse sistema digestivo? Todas as nossas emoções e os nossos sentimentos, eles produzem alterações no nosso corpo, seja essas emoções boas ou ruins, né? Estejamos felizes ou tristes. A ansiedade e o estresse, emoções fortes, sabe? Eles interferem diretamente no nosso sistema digestivo. Por quê? Isso ocorre porque o nosso intestino, por exemplo, né? Ele tem... Bom dia, Sandra. O nosso intestino, ele tem o seu próprio sistema nervoso, sabe? E ele está ligado, o sistema nervoso do nosso sistema digestivo está ligado diretamente por meio de ramificações com o nosso cérebro. Um exemplo dessa, bem simples para você entender essa ligação, é que quando algumas vezes a gente fica com dor de cabeça, por exemplo, quando está com fome,
Você já se perguntou como que o seu cérebro ele sabe que você está com fome? Né? Então, a resposta é muito simples, é por meio dessa comunicação que existe entre esses dois sistemas. Né? E com o estresse também acontece, não é nenhuma exceção, né? Em situações extremas de estresse, o nosso ritmo cardíaco, ele aumenta, né? A nossa pressão arterial, ela pode subir, né? E é uma resposta temporária do nosso corpo para o que está acontecendo ao estresse. E quando esse estresse ele se torna crônico, que é o caso de muitas pessoas, né? Ele acaba causando danos à nossa saúde, incluindo o nosso sistema gastrointestinal. Bom dia. O corpo, ele responde, gente, à maneira como a gente pensa, né? E os nossos sentimentos também. Então, isso se chama conexão entre corpo e mente. E fatores psicológicos que incluem contração do intestino, a secreção de enzimas digestivas, né, e outras funções do sistema digestivo, causam doenças como, por exemplo, a síndrome do intestino irritável, úlceras no nosso colo, né, ou no estômago, né, que afetam as nossas emoções, os nossos comportamentos, o nosso bom funcionamento diário, né? Então, as nossas emoções, elas podem determinar se o intestino ele vai ficar preguiçoso ou se ele vai ficar acelerado, dependendo muito do quê? Do nosso humor ou do nosso estresse, né? Qualquer interferência nisso vai causar na gente, pode causar, né? Cólica, diarreia, úlceras, gases, dor abdominal, prisão de ventre e até outras doenças mais sérias. A emoção, ela é um estado psicológico muito complexo, né? Que envolve 3 componentes diferentes, que é o primeiro é o componente subjetivo, que é como você experimenta a emoção que você está sentindo. O segundo, que é o fisiológico, né? É como o seu corpo reage. E o terceiro, que é o componente expressivo, como você se comporta em resposta àquela emoção que você está sentindo. Então, esses 3 componentes, eles deixam bem claro que não há emoções sem impacto no nosso corpo físico. Elas fazem parte do funcionamento do nosso organismo, né, da relação que existe entre o nosso corpo e a nossa mente. As nossas emoções, elas nunca vão ser insignificantes para o nosso organismo. Por isso que é tão importante cuidar da saúde mental, porque ela é também, né, uma parte muito importante para a saúde do nosso corpo. E quais são essas doenças que estão relacionadas à nossa saúde emocional? Bom, eu vou citar aqui 4 delas, tá bom? Porque, né, a gente não vai ficar falando de muitas doenças aqui, mas 4 mais básicas que são as mais conhecidas pela maioria e que estão diretamente, assim, tem uma relação direta com a nossa saúde emocional. Por exemplo, a gastrite. Gastrite são o quê? Dores, né, no estômago, dores estomacais, queimação, muita acidez, refluxo, né? São só alguns sintomas mais conhecidos da gastrite. Mas o que fazer, né, quando a causa desses problemas, por exemplo, não é uma inflamação, mas é estresse e ansiedade? Olha aí, é que eu não sei o seu nome, tá aqui como Mar Laís. Depois você põe o seu nome para mim, por favor. Que demais, sempre que acontece algo no meu estômago é o primeiro a gritar. Sim, né? O nosso corpo reage imediatamente a alguma emoção que a gente sente. Então, quando não tem, é a Maiara. Bom dia, Maiara. Então, né, a gastrite, como eu falei, é uma inflamação, normalmente na parede do estômago, né? Que pode durar muito tempo, no caso de alguns, e outros não. Tem a gastrite aguda, que pode acabar durando meses, e em algumas pessoas até anos, gente. Anos, já imaginou? Além disso, né, das nossas emoções, lógico, pessoas que abusam muito de álcool, que usam muito anti-inflamatório, né, assim, por um tempo muito grande, muito estresse, muito nervosismo, tudo isso está relacionado com a esse problema que é a gastrite. E as causas que promovem, né, o enfraquecimento da nossa mucosa, do muco do nosso estômago, vai permitindo com que ele vá produzindo cada vez mais suco,
né, o suco epigástrico, né, que é o suco digestivo, pelo nosso estômago, e aí ele vai causando dano para esse muco que reveste o nosso estômago, né, reveste o nosso órgão. Então, quando a pessoa ela está normalmente, assim, constantemente estressada, é muito comum também ela sentir muita dor, né, pessoas que ficam muito tempo com o estômago vazio, né, outras que têm uma má digestão, comem rápido demais, não tem uma boa assim, uma mastigação, tudo isso vai causar problema na sua digestão. Tudo isso vai fazer o quê? Agredir a mucosa do seu estômago e vai provocar dor, né, em você. Uma outra doença muito conhecida é a síndrome do intestino irritável. Essa síndrome do colo irritável, né, é um distúrbio no seu intestino, que se caracteriza por episódios assim de desconforto abdominal. Algumas pessoas têm muitas dores abdominais, têm diarreia, têm prisão de ventre, né, que é a constipação. E em algumas pessoas, às vezes, isso dura meses ou até anos. Em algumas pessoas são semanas consecutivas, né? Tem gente que vai no banheiro assim uma vez na semana, outras têm o intestino muito solto, qualquer coisa já está indo no banheiro, né? Então, no caso da síndrome do intestino irritável, o estresse também ele pode influenciar na liberação dos hormônios e nos movimentos do tubo digestivo, né? O que acaba causando bastante desconforto e muita dor, né, nessa região do abdômen. Uma outra doença muito conhecida é a úlcera, né? A úlcera ela é uma ferida que pode aparecer em qualquer parte do corpo, até na nossa pele, né? Só que quando a gente fala de úlcera, normalmente a pessoa associa logo ao quê? Ao estômago, né? Ou ao duodeno, né? Porque são os lugares onde normalmente costuma dar logo essa doença, né? A úlcera, essa ferida. E por que tem essa ferida? No caso do estômago, já que a gente está falando, né, de problemas do trato gastrointestinal. Os ácidos do estômago, principalmente o clorídrico, eles são muito fortes, sabe? E no estômago normal e saudável, esse ácido ele vai se limitar ao alimento, né? Ajudar a processar o alimento. Só que em outras situações, por exemplo, muito estresse, ele acaba atacando o revestimento do nosso estômago ou do nosso sistema digestivo, né? E aí é onde aparecem as úlceras, né? E acaba destruindo a parede do nosso estômago, do duodeno, que são os lugares mais comuns onde aparecem. E as causas para a úlcera são o quê? Algumas pessoas pode ser histórico familiar, sim, mas normalmente é muito ocasionado por estresse excessivo, pessoas que abusam demais de anti-inflamatório, está sempre tomando, tudo vai tomar remédio, né? Uma má alimentação, pessoas que não se alimentam bem, gente, e principalmente a presença de uma bactéria muito conhecida, que é a H. pylori, né? Vira e mexe pessoas que têm problema de estômago, o médico pede para fazer o exame e aí aparece a H. pylori, né? Essa bactéria. Então, o risco de você contrair uma úlcera no estômago, no duodeno, é muito grande quando você tem essa bactéria. Uma terceira doença, que é o refluxo. O refluxo, o gastroesofágico, ele normalmente é mais conhecido por alguns como azia, né? E se caracteriza pelo o conteúdo gástrico também do nosso esôfago, né? E a mucosa, ela não está preparada para receber essas substâncias tão ácidas assim e acaba irritando ela, né? E muitas vezes alcança até a boca, provocando, então, problemas dentários, né? E pode atingir, gente, é sério isso, a sua laringe e até os seus pulmões. No caso de estresse, como ansiedade, estresse excessivo, pode até não ser um fator que ocasiona o refluxo, né? Mas ele pode contribuir para o agravamento desse fluxo, né? Desse refluxo. Então, por que isso acontece? Porque ele acaba provocando uma maior produção nessa quantidade dessa secreção ácida no estômago, né? E aí acaba contribuindo para esses refluxos serem maiores, né? Então, a pessoa está sempre regurgitando aquele ácido, né? E como que a gente evita todos esses problemas, né? Porque a gente falou dessas doenças, mas como que se evita? A melhor forma de prevenção ou de tratamento para qualquer doença é simples, é ir ao médico, né? Porque ele é a melhor pessoa que vai ajudar a acompanhar você nesse processo. Cuidar do nosso corpo, né, e da nossa mente é fundamental,
né, para garantir assim, a nossa qualidade de bem-estar de vida, né? E é muito importante que você, que já tem o diagnóstico, né, de problemas estomacais ou no trato gastrointestinal, está sempre realizando exames periódicos, né? Sempre procure ajuda médica, porque os profissionais da saúde, eles são as pessoas mais indicadas para te ajudar. Isso falando da medicina, né? Mas e o olhar terapêutico agora, né? Que é a minha parte, é sobre o olhar terapêutico das doenças. Então, vamos considerar agora a visão da psicossomática, né? Relacionada ao que a gente está falando. Bom dia, Andréia. O estômago. O estômago, gente, ele fala a verdade, né? A verdade. Eu aceito ou eu rejeito? Eu prendo ou eu solto? As causas que não são físicas dos males do estômago, elas estão muito vinculadas ao sentimento de rejeição, que vem da dificuldade que você tem de digerir, talvez, novas situações, novas pessoas, novas circunstâncias, né? E isso tudo é visto, talvez, por você, entendida como uma situação, uma pessoa, uma circunstância ameaçadora. E aí promove em você o quê? A necessidade de você se adequar, né? De você aceitar, de você se libertar e solucionar aquilo que você está vivendo. Então, é a nossa aceitação, né? É isso. O estômago, ele vai falar a verdade para você. O que está tão difícil, às vezes, de você aceitar ou de você rejeitar? Pensa um pouco. A possessividade e a raiva, são emoções, né, que podem gerar dificuldades na sua digestão, sabe? O pavor e o medo, eles podem gerar náuseas e vômitos. E o vômito, na verdade, é o ponto culminante da rejeição. A capacidade de receber, ela implica em você estar aberto, sabe? A sua passividade vai exigir de você muita passividade e propensão, né? No sentido de você ser capaz de se entregar àquilo que você está vivendo, aquela situação, aquela circunstância, ou talvez aquela pessoa, né? Então, o estômago, ele cumpre uma outra função, né? A função da produção e da distribuição desse suco gástrico, que é ácido. Esse suco gástrico, ele é ácido. E esses ácidos, eles atacam, eles ardem, eles corroem, eles são visivelmente agressivos. E o estômago, ele vai acabar reagindo, né, com um aumento do teor dessa acidez. E aí ele vai produzir sucos mais ácidos, mais corrosivos, que vai afetar o seu nível físico, né? Já passou do emocional, aí agora já atacou o seu físico. E por que ele faz isso? É numa tentativa de digerir, de lidar com os sentimentos que não são materiais, né? Isso é um empreendimento muito difícil, eu sei que é difícil, né? E isso acaba provocando o quê? Os arrotos, né? Aquela sensação de queimação que vai subindo, né? E a função disso tudo é o quê? Nos lembrar que é muito melhor, né? É mais preferível você não engolir os seus sentimentos e poupando o seu estômago da tarefa de digerir tudo aquilo que você está sentindo. Então, é por isso a azia, né? Esse refluxo. Em outras palavras, o ácido, ele sobe porque ele precisa ser expresso, ele precisa ser expresso. E é aí que o paciente ele tem problemas estomacais, né? Porque falta a essa pessoa a capacidade, oi Ju, bom dia. Falta a essa pessoa a capacidade de lidar com os seus aborrecimentos, com a sua agressividade, mas de uma forma consciente, sabe? Resolvendo os seus problemas através de um senso de responsabilidade, né? Uma responsabilidade pessoal. A pessoa que sofre do estômago, ela deixa totalmente de demonstrar a sua agressividade. E aí, o que ela faz? Ela engole tudo, né? Ou ela vai exagerar na sua agressividade, das duas, uma. Então, ela é alguém que não quer se permitir ter conflitos, né? No fundo, ela está sentindo saudade lá da infância. Né? É a sua criança gritando aí. Porque na infância, você não tinha atritos, né? Você era livre dos atritos.
E isso, gente, é tudo de uma forma inconsciente. Você não tem como saber, né, disso. É só o seu corpo reagindo às suas emoções. Em síntese, é alguém que não quer se permitir ter conflitos, né? A tendência básica da gente digerir os nossos sentimentos, as nossas paixões para dentro, em vez de para fora, ela provoca, né, com o tempo, a formação dessas úlceras gástricas, né, que acabam perfurando a parede do nosso estômago. Então, nesse caso, o estômago, ele não digeriu algo que veio do exterior, mas a sua própria parede, e ele acaba destruindo a sua própria parede, né? Ou seja, a pessoa está digerindo a si mesma. E sabe o que acontece de verdade? Todo mundo hoje está carregando um bocado de lixo no estômago, porque esse é o único jeito, né, o único espaço do seu corpo que você pode reprimir as coisas. Não tem outro lugar, gente, não existe outro, sabe? Então, se você quer reprimir alguma coisa, você tem que fazer isso aonde? No seu estômago, né? Que é o único lugar que armazena. É o único lugar que você consegue armazenar as coisas, porque o restante é tudo eliminado, né? Para finalizar, eu quero deixar aqui para vocês um pensamento, tá? Você entendeu, né, sobre as doenças, as relações que existem, o porquê que seu corpo reage. Mas eu quero deixar um pensamento aqui para você. Vamos aprender, gente, a ser mais tolerantes, mais compreensivos, porque nem sempre a nossa verdade é a verdade dos outros, né? Nem sempre. O que a gente às vezes acha que está certo, pode não ser o certo para outra pessoa. E o que nos causa tristeza, às vezes, para outra pessoa, ela pode considerar apenas um exagero da nossa parte. Então, a gente precisa aprender a compreender o mundo à nossa volta, né? E tentar respeitar as nossas opiniões e os nossos desejos. E entender que eles são diferentes das outras pessoas. Não existe certo e errado, de uma certa forma, né? Falando. O meu certo não é igual ao seu, é só isso. Cada um tem um jeito de ser e de pensar, né? Fazer isso vai nos ajudar a encontrar o equilíbrio emocional, né? Que nós precisamos. Então, fica o incentivo para você fazer isso. Além, é lógico, de cuidar do seu físico, né? Por meio de exercícios físicos, da meditação, da respiração, de alongamentos, né? Ter hábitos mais saudáveis de alimentação, que é importantíssimo, porque a gente sabe que muitas vezes alguns problemas são realmente ocasionados por uma péssima alimentação que as pessoas têm hoje, né? Tudo isso vai ajudar na sua saúde emocional e automaticamente você vai levar isso para o seu corpo físico. A Ju está falando aqui, olha, já fui parar numa emergência por causa de uma gastrite nervosa. Internar as emoções é muito prejudicial. É exatamente sobre isso, né? Que nós falamos na live. Então, gente, eu espero sinceramente que essas dicas ajudem você, tá bom? A você meditar e pensar até onde você está deixando que as suas emoções ela atinja o seu corpo físico. Tá? Muito obrigado pelo tempo que você dedicou aqui, por sua atenção. E se precisar de ajuda, fica à vontade. Clica no link da bio, você vai ser direcionado diretamente para o meu WhatsApp. Eu estou aqui, pronta para te ajudar, tá bom? Um grande beijo e uma excelente terça-feira para você.